Certo. Agora vamos falar de música popular brasileira, né? A questão é a seguinte: formalize os seguintes trechos de música na linguagem do cálculo de predicados, usando a chave de simbolização parcial, né? Porque nem sempre eu expliquei toda a chave de simbolização, deixar um pouquinho aí para vocês inventarem. E aí eu botei ali do lado o domínio, né? P, quando o domínio for pessoas, né? Ou seja, quando estiver falando só de pessoas, para a gente não precisar ficar condicionalizando, restringindo a pessoas o tempo todo, ficar mais fácil. E G quando é geral, né? Alguns trechos falam de outras coisas, de flores, de dias. Então o domínio não pode ser pessoas, tá? Aí nesse caso a gente vai ter sempre que condicionalizar em pessoas ou em outro predicado, como artista, etc. Né? E aqui coloquei uma questão, colher de chá, vamos dizer assim, que é quem disser o compositor ou o cantor da música, isso vale um décimo. Né? Mas um décimo para 10 questões vai aí um ponto, né? Então vamos estudar lógica e também estudar música popular brasileira. Vamos lá. Primeiro, ela é minha menina e eu sou o menino dela. Né? E aqui eu sugeri a seguinte chave: é para eu, né? Não vamos questionar muito aqui a distinção entre demonstrativos e nomes próprios. Tá? É para eu, A para ela, né? Já tinha um E, né? Então ela é com E também, eu botei A, de ela. E MXY, a relação X é o menino, a menina de Y. Aqui eu já coloquei uma coisa aqui para facilitar, né? A gente já estudou descrições definidas e sabe que o menino dela é uma descrição definida que teria que ser expresso de uma maneira muito mais complexa, né? Mas uma colher de chá também aqui, deixar essa questão mais simples, né? Então aqui, dado todas as colheres de chá, né? Colheres de chá, não tem nem quantificador nessa frase, né? Então ela é minha menina, né? Ela, então aqui é MXY é X, é o ou a menina de Y. Então ela é a menina de eu. Ela é a menina de eu, né? Em português corrente ela é minha menina. E eu sou o menino dela, né? Então aqui, né, o compositor é Jorge Ben e o cantor, né, os intérpretes são os Mutantes, né? Tá no primeiro disco dos Mutantes essa música. Tá? Vão lá ouvir. Acho que chama Minha Menina mesmo, tá? 2. Todo artista tem que ir onde o povo está. Isso daí é Milton, né? É, o nome da música é Nos Bailes da Vida, né? Composta por Milton Nascimento e é tocada por Milton em Roupa Nova. É uma boa música, eu gosto muito dessa música. Todo artista tem que ir onde o povo está, tá? E aqui eu sugeri a seguinte chave: P, constante para o povo. É estranho, né? O povo ser um indivíduo, mas eu acho que é assim que está sendo usada na música, né? A gente fala do povo como sendo um indivíduo, a vontade do povo. E é nesse sentido aqui que eu estou usando, né? Na verdade, o povo seria um indivíduo plural. Uma coisa bem mais complexa, mas vamos usar o povo como indivíduo. L para X é um local, né? Eu coloquei aqui esse predicado X é um local por causa da palavra onde aqui, né? Eu tenho que ir para onde o povo está. E onde é um local, tá? Tem que ir para o local onde o povo está. O artista tem que ir para o local onde o povo está. Por isso que eu coloquei esse predicado L de X. X é um local. Então, para localização, né? X está em Y. E TXY para X tem que ir para Y. Né? Novamente,
gente não está fazendo aqui lógica modal, deôntica, nada desse tipo. Então, a gente não tem operadores de obrigação, nada disso. Então, vamos fazer da maneira mais simples, tá? Então, todo artista, vamos pensar aqui. Todo artista tem que ir onde o povo está. Então, de alguma forma aqui, eu tenho que. Eu não tô, é um condicional, é um quantificador universal, né? Todo. Mas eu não estou falando de tudo. Não estou falando das minhoquinhas do jardim, nada disso. Estou falando de todos que são artistas, né? Então, eu estou quantificando só sobre os artistas. Então, para todo X, se X é um artista, então, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que ir para o local onde o povo está. É isso? Então, ele tem que ir, o X, né, que é o artista, ele tem que ir para um local. Mas que local é esse? É, é o local onde o povo está. Pera aí. Vou botar mais para cá. Ele tem que ir para esse local aqui. Se X é um artista, então, para todo Y, se Y é um local, se Y é um local e o povo está em Y, então é, o artista, né? O X tem que ir para Y. Né? Então a ideia aqui está com ó, esse com esse com esse, tá certo? Então a ideia aqui é o seguinte: se você é um artista, então você tem essa obrigação. Todo local onde o povo está, você tem que ir. Né? Então vamos tentar ler essa frase, tá? Se você é um artista, então para todo local onde o povo está, você tem que ir. Certo? Então, novamente, é uma, de certa forma, é uma frase todo A é B. Todo artista é alguém que tem que ir em todo local onde o povo está. Só que esse B, ele também tem uma quantificação. Né? Então eu tenho que ir para todos os locais onde o povo está. Se o povo for para Bahia, eu vou para Bahia. Se o povo for para Vaquejada, eu vou para Vaquejada, etc. Tá? Então essa frase aqui, ela parece simples, mas ela não é tão simples assim. Então, como eu falei para vocês, é Milton, quem canta é o próprio Milton com Roupa Nova e Nos Bailes da Vida é o nome da canção. 3. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Isso aqui é mais fácil. Né? Esse aqui eu imagino que todos vocês saibam, né? Geraldo Vandré, para não dizer que eu não falei das flores. Então, também aqui eu facilitei um pouco. Eu propus a seguinte chave, né? S de X para X sabe. Sabe o que, né? A música não fala. Né? Quem sabe viver, talvez, sei lá. Quem sabe das coisas, quem sabe quem é decidido. Acho que é nesse sentido, né? Quem é decidido. H de X para X faz a hora. E é de X para X espera acontecer. Então, quem sabe faz a hora, não espera acontecer é. Todos que sabem são pessoas que fazem a hora e não espera acontecer. Então, ela é dessa forma aqui, ó. Para todo X, todos que sabem. Não é qualquer pessoa. Eu não estou falando de todo mundo, estou falando só daqueles que sabem. Né? Aqui o domínio é pessoas, né? Mas de qualquer forma, eu não estou falando de todas as pessoas, estou falando só daquelas pessoas que sabem. As pessoas que não sabem, aí não sei. Mas as que sabem são pessoas que fazem a hora e não são pessoas que esperam acontecer. Todos que sabem são pessoas que fazem a hora e não são pessoas que esperam acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Geraldo Vandré, interpretado por Geraldo Vandré, né?
É isso. Vamos pro 4. Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Tá? Aqui tem um ponto interessante, que é um dos motivos que nos fazem usar a lógica. Teve algumas frases aqui das músicas que, por mais que elas parecessem muito claras como essa, elas, para mim, são ambíguas em alguns sentidos. Quando eu falo meus heróis morreram de overdose, eu tô falando todos os meus heróis morreram de overdose, né? Provavelmente. Quando eu falo meus inimigos estão no poder, será que eu tô falando todos os meus inimigos estão no poder? Ou será que eu tô falando todos que estão no poder são meus inimigos? Né? É... né? Então, me parece que o sentido da frase é aqui é todos meus heróis morreram de overdose e todos que estão no poder são meus inimigos. Mas ela é ambígua. Eu poderia facilmente interpretar todos os meus heróis morreram de overdose e todos os meus inimigos estão no poder. Né? Nesse caso, todos os meus heróis morreram de overdose e todos os meus inimigos estão no poder. Ficaria assim, ó. Eu tenho o I, né? Porque esse ponto aqui, como eu quero colocar como uma sentença só, aqui eu tenho duas sentenças, né? Então eu vou simplesmente colocar um I. A primeira frase e a segunda. Né? Então a primeira frase a gente meio que concordou que é todos os meus heróis morreram de overdose. Então, para todo X, se ele é um herói, meu herói, ele morreu de overdose. Todos os meus heróis morreram de overdose. Né? Então aqui eu tenho ah, X é meu herói. Aqui não tem. Vou usar um predicado O. O de X, O morreu de overdose. Para todo X, se X é um herói de eu, ou seja, se X é o meu herói, né? X é herói de eu, X é herói de Y, né? Vou usar o E aqui no mesmo sentido do 1. Se X é um herói de eu, X morreu de overdose. E aqui eu vou dizer: todos os meus inimigos estão no poder. Se X é um inimigo de eu, X está no poder. A outra leitura que eu esbocei, que me parece até. Quando eu escrevi aqui a questão, eu estava pensando nessa leitura. Agora, falando para vocês, eu pensei que essa outra leitura passa mais sentido. A primeira frase dizendo todos os meus heróis morreram de overdose, e a segunda dizendo que todos os que estão no poder são meus inimigos. Né? E aí perceba, em português ele falou, ele fez a mesma construção. Mas eu tentando interpretar, me parece que ele está dizendo coisas com conteúdo lógico diferente. Aí, nesse caso, seria todos que estão no poder são meus inimigos. São inimigos de eu. Né? Então, eu aceitaria qualquer uma das duas respostas, tá? Agora eu estou inclinado a achar que o que Cazuza quer dizer é isso daqui. Todos os meus heróis morreram de overdose e todos que estão no poder são meus inimigos. Digam aí o que vocês acham, tá? Digam nos comentários ou falem comigo na aula. Tá, vamos para 5. Quem não tem. Ah, tá. E aqui eu já falei que é Cazuza, né? Aqui quem compôs foi Cazuza e quem canta é Cazuza. Acho que não é nem da época do Barão. Acho que é tipo do Ideologia. É, já é um disco solo, tá? Não sei, mas É, ideologia, porque essa música aqui é ideologia, né? Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Ideologia, quero uma pra viver. Então é do disco Ideologia. 5. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Raul Seixas, tá, gente? Minha avó já me dizia para cuidar de eu tomar. Quem não tem colírio usa óculos escuros. O que ele está dizendo aqui? Todos que não têm colírio usa óculos escuros. Agora, aqui, diferentemente das outras, que eu escolhi chaves meio que para facilitar para vocês, aqui eu peguei chaves para. Eu peguei uma chave que dificulta um pouco, mas que eu acho que é uma chave que
expressa melhor a forma lógica da proposição. Tá? Então, quem não tem colírio usa óculos escuro. A chave que eu coloquei aqui é X é colírio, X é óculos escuro, T de XY, X tem Y e U de XY, X usa Y. Então, quem não tem colírio usa óculos escuro é para todo X, tananã, né? Para todo X que não tem colírio, todo X que não tem colírio é um X que usa óculos escuro. Basicamente é isso aqui que quer dizer, né? Todo X que não tem colírio é um X que usa óculos escuros. Seria mais fácil se eu tivesse aqui, eu fizesse isso aqui, né? Definisse o C como não tem, tem colírio e o U como usa óculos escuro. Todo X que não tem colírio usa óculos escuro. Mas não. Para todo X tal que não é o caso de existir um Y que é um colírio e X tem Y, né? Então, ou seja, se não é o caso de X ter um Y que é um colírio, ou seja, se não é o caso de X ter colírio, né? X não tem um Y que é um colírio, então existe um Y que é um óculos escuro e X usa Y. Então, para todo X, se não é o caso de X ter um Y que é um colírio, então X usa um Y que é óculos escuro. Essa maneira aqui eu acho que é a maneira mais que preserva melhor a forma lógica, tá? De que quem não tem colírio, quem não tem colírio, que colírio? Qualquer colírio, não um colírio específico, né? Então acho que aqui tem um codificador escondido, tá? Quem não tem nenhum colírio usa um óculos escuro qualquer também. Não é um óculos escuro específico. Usa um óculos escuro qualquer, tá? Então aqui Raul Seixas. 6. Nesse 6 aqui, eu até falei na aula, né? Só que na época estava explicando o cálculo proposicional, de modo que a gente pegou menos da estrutura lógica da sentença. Agora que a gente vai conseguir pegar melhor a estrutura lógica. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou é doente do pé. Tá? Então, novamente, aqui é um universal. Todo X que não gosta de samba, ele não é um bom sujeito e é doente da cabeça ou é ruim da cabeça ou doente do pé. Então, aqui novamente, vai ser uma sentença da seguinte forma: todo X, mas estou falando de todo mundo? Não, estou falando só daqueles que não gostam de samba. Perceba que da mesma forma que eu fiz com o povo, eu coloquei aqui uma constante para o samba. Tá? Aqui é meio ambíguo também, né? Isso aqui. Será que ele está falando o samba como uma entidade? Imagino até que sim, né? Porque casaria mais com o modo como as pessoas falam do samba, né? Como sendo uma entidade. Mas se a gente fosse talvez ser mais cri-cri aqui, a gente teria que falar. Se para todo X que é um samba, né? Usar samba como um predicado, né? Como um tipo de música. Se ele não gosta de nenhum samba, então ele é um mau sujeito. Mas aqui acho que é mais poético falar de o samba como uma entidade. Então, se ele não gosta do samba, né? Então, para todo X, né? Eu tenho aqui, ó, X gosta de Y. Para todo X, se ele não gosta do samba, todo X que não gosta do samba não é um bom sujeito. X é um bom sujeito, tá aqui. Se ele não gosta do samba, então ele não é um bom sujeito. E aqui é a mesma coisa que eu falei na aula de cálculo proposicional. Essa segunda sentença, por mais que ela esteja um ponto separando uma da outra, ela ainda está subordinada logicamente à primeira, tá? Quem é que é ruim da cabeça ou doente do pé? É o sujeito que não gosta de samba. Então, se ele não gosta de samba, então ele não é bom sujeito. E além do mais, aqui precisa de parênteses, né? Das duas, uma. Ou ele é ruim da cabeça, ou ele é doente do pé, talvez ambos.
né? Bora ver se os parênteses está certo. Esse com esse com esse, exato, e esse com esse, tá certinho. Tá? Então esse aqui que eu quero dizer. Todo X que não gosta do samba não é um bom sujeito e além disso, ou é ruim da cabeça ou é doente do pé, talvez ambos. Tá? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Ou é ruim da cabeça ou é doente do pé. Isso aqui é um pouquinho mais difícil saber quem é, né? Isso aqui é uma música tão clássica da música popular brasileira que a gente ouve, a gente, mil pessoas interpretando, talvez a gente nem lembre quem foi que compôs, tá? É Dorival Caymmi. Dorival Caymmi compôs e interpretou, tá? Mas eu imagino que tenha milhões de outras interpretações dessa mesma música aí. 7. Agora eu vou contar para os miseráveis que vagam pelo mundo derrotados. Isso aqui é Cazuza, é o Blues da Piedade. Isso aqui acho que ainda é na época do Barão, viu? Não estou muito certo, tá? Mas quem compôs foi Cazuza. Aquela, não sei se vocês conhecem, a música que eu gosto muito. Ela, tipo, agora eu vou cantar para os miseráveis que vagam pelo mundo derrotados, para sementes mal plantadas, que já nascem com cara de abortadas. Né? Então, ele falando das pessoas pequenas, né? E a música em homenagem a essas pessoas. Né? Então, agora eu vou cantar para os miseráveis que vagam pelo mundo derrotados. Domínio pessoas. Aqui também me pareceu um pouco ambíguo, né? Parece que ele tá falando assim, que ele vai cantar para todos que são miseráveis e vagam pelo mundo derrotados. Nesse caso, é, se a gente for interpretar assim, ele vai cantar para todos que são miseráveis e vagam pelo mundo derrotado. Então essa sentença aqui vai ser da seguinte forma: para todo X, se X tananã tananã, tananã tananã. Né? Então, todos os X's que são miseráveis que vagam pelo mundo derrotado serão cantados. Né? Então, o consequente aqui é eu vou cantar para X. Mas é para todo X que eu estou cantando? Não. Estou cantando para aqueles que são miseráveis que vagam pelo mundo derrotado. Então, aqui, para todo X, se X é um miserável e. Cadê? X vaga pelo o mundo, né? Também usei aqui como tipo, aí eu também fiz facilitei o seguinte, né? Porque derrotados está modalizando a maneira de vagar, né? É o modo como a pessoa está vagando, né? Então a gente não está fazendo lógica modal aqui. Então, bota o M, o V logo como vaga derrotado, tá? Então todo X que é um miserável que vaga pelo mundo derrotado é um X para quem eu vou cantar, né? Então eu vou cantar para todos os miseráveis que vagam pelo mundo derrotados. Cazuza ou Barão Vermelho. 8. Estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Jorge Benjó, tá? Jorge da Capadócia, o nome da música, Jorge Benjó. Bem, é uma oração, eu acho, né? Tem uma parte da oração que fala isso. Mas, de qualquer forma, aqui tem uma ambiguidade bastante interessante, tá? Eu estou vestido com as roupas ou armas de Jorge, me parece ambíguo entre tudo que eu estou vestindo é uma roupa ou uma arma de Jorge, ou eu estou vestindo todas as roupas e armas de Jorge. Né? Eu, quando escrevi a questão, eu estava na cabeça a primeira leitura. A primeira leitura seria o seguinte: para todo X, se eu estou vestindo X, então X é uma roupa ou X é uma arma e Jorge tem X, né? Que é São Jorge, no caso.
Então, tudo que eu estou vestindo é uma roupa ou uma arma de Jorge. Né? Tudo que eu estou vestindo é de Jorge e ademais, isso é uma roupa ou uma arma. Então, aqui seria uma interpretação de estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Ou seja, as coisas que eu estou vestindo são roupas ou armas de Jorge. Não necessariamente todas. Né? Eu não deixei o Jorge pelado. Só que as minhas roupas são de Jorge. Ou tudo que eu estou vestindo, minhas roupas e armas, são roupas ou armas de Jorge. Tudo que eu estou vestindo é uma roupa ou uma arma de Jorge. Né? A segunda interpretação seria: para todo X que é uma roupa ou uma arma de Jorge, para todo X que é uma roupa ou uma arma e é de Jorge, eu estou vestindo X. Né? Nessa segunda interpretação, vamos ver se está certo aqui os parênteses. Esse com esse, está certo. E o de cima, esse com esse esse com esse, está certo. Né? Então, nessa primeira interpretação, tudo que eu estou vestindo é uma roupa ou uma arma de Jorge. Não necessariamente estou vestindo todas, mas tudo que eu estou vestindo é uma roupa e uma arma de Jorge. Na segunda interpretação, estou dizendo que todas as roupas e armas de Jorge eu estou vestindo. Talvez eu esteja vestindo mais coisas, mas todas as roupas e armas de Jorge eu estou vestindo. Né? Essa segunda interpretação parece fazer mais sentido no sentido de eu estar protegido. Não, eu estou protegido porque estou usando todas as roupas e armas de Jorge. Só que a primeira me pareceu mais plausível, tá? Ou você pode pensar aqui em uma sentença que é a junção das duas, né? Eu estou vestindo X se e somente se X é uma roupa e arma de Jorge. Aqui eu estou vestindo todas e apenas as roupas e armas de Jorge, que aí seria essa proposição e essa daqui. Na verdade, sem o mesmo quantificador, né? Elas dentro do mesmo quantificador. Aí seria ou não, acho que também vai dar no mesmo. Né? Seria o bicondicional. Resta saber qual o que o Jorge estava pensando quando ele compôs. Às vezes isso nem importa, não. O que está dizendo a música? Como eu disse, a segunda parece mais no sentido de eu estou protegido, e a primeira parece fazer sentido no sentido de que não deixei o Jorge pelado, né? Eu sou um Jorge pelado. Mas é isso, as duas para mim fazem sentido, tá? Então, qualquer uma dessas duas respostas aqui eu consideraria correta, só pensando que elas têm sentidos diferentes. Né? E esse é um ponto interessante. Você vê que é uma frase em português que ela parece ser clara e reta, mas na verdade ela é ambígua entre duas coisas. Né? E essa é a grande vantagem da lógica em relação à linguagem natural. A lógica tem várias desvantagens em relação à linguagem natural. Por exemplo, a lógica é toda sem jeito, né? É brutona, você perde um monte de nuance. Na outra questão lá, o mais vira aí, os tempos verbais você perde um monte de coisa. Não dá para fazer poema ou mesmo escrever um livro de ficção usando lógica. Aí você vai usar só em casos específicos onde você precisa realmente, onde a clareza e a exatidão são importantes. Porque, por outro lado, você ganha em clareza e exatidão. Se eu escrever sem lógica, eu sei se eu estou dizendo isso ou se eu estou dizendo isso. No caso, a primeira é verdadeira se tudo que eu estou usando é uma roupa de Jorge, mas não necessariamente eu estou usando todas as roupas de Jorge. A segunda é verdadeira se eu estou usando todas as roupas de Jorge, mas não necessariamente tudo que eu estou usando é uma roupa de Jorge. Qual das duas eu quis dizer? Se eu escrever com lógica, eu consigo saber exatamente qual das duas eu quero dizer. Quando eu escrevo em linguagem natural, às vezes, por mais que você pense que está sendo claro, às vezes você não está. Tá? Isso é a importância. 9. Eu tô achando que nessa atividade eu entreguei muita idade, né? Botei dois Cazuza, um Titãs aqui agora. O resto é meio atemporal. Mas isso aqui é Titãs, tá? Flores por todos os lados, há flores por onde eu vejo, né? Acho que a dor vai curar essas lástimas, o sangue tem gosto de lágrimas, alguma coisa tem cheiro de morte, alguma coisa vai curar esses cortes, flores. É Flores o nome da música, né?
do comecinho da carreira de Titãs. Beleza. Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo, tá? E aqui eu novamente usei esse predicado. X é um local. X está em Y e X vê Y. Tá? Então, há flores por todos os lados é a mesma coisa de dizer o seguinte: em todos os locais há uma flor. Há pelo menos uma flor. Então, para todo X, se X é um local, então existe um Y que é uma flor e Y está em X. Há flores em todos os locais. Todos os locais contêm ao menos uma flor. Para todos os locais existe algo que é uma flor e está naquele local. E mesma coisa aqui, só que agora há flores em tudo, há flores em tudo que eu vejo. Então aqui, esse aqui é um I, tá? E para todo X, se eu vejo X, então existe uma flor que está localizada em X. Tá? Aqui eu posso usar de novo o mesmo X, porque o escopo desse quantificador é essa fórmula aqui, tá? Então aqui nessa parte aqui da fórmula, o primeiro quantificador já fechou o escopo, então eu posso usar a mesma variável. Tá? Então, aqui estou dizendo, todo local tem uma flor e tudo que eu vejo tem uma flor. Né? Parece uma boa tradução de há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. Mas, dado essas duas sentenças, a gente pode resumir ela falando o seguinte: todo x que é ou um local, ou para todo x que é um local ou algo que eu vejo, existe uma flor naquele x. Tá? Aqui eu estou colocando as duas condições aqui. E perceba, isso aqui é um ou, porque não precisa ser um local que eu vejo. Ou um local ou algo que eu vejo. Nos dois casos tem flor ali. Tá? Então, todo x que é um local e todo x que é algo ou é algo que eu vejo, nos dois casos tem uma flor, tem um y que é uma flor que está localizada, que está em x. Tá? Perceba que aqui, quando eu expliquei aqui o predicado, estou usando aqui x está em y. Só que aqui está ao contrário. Então, há uma flor em x. Há uma flor naquele local ou há uma flor naquela coisa que eu vejo. Tá? Esse x aqui ele é ou um local ou uma coisa que eu vejo. E esse x aqui ele está ligado a esse quantificador. Tá bom? Isso aqui é um 9, né? Não é 8. Então aqui é Titãs. Quem compôs a Titãs é tanta gente. Paulo Miklos, não sei quem foi que compôs. Se souber, fala aí. Essa dez aqui, todo dia ela faz tudo sempre igual, né? Chico Buarque, né? É cotidiano. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Pareceu uma sentença fácil de formalizar, mas acontece que ela não é tão fácil assim. Que a princípio, parece que eu estou falando o seguinte: para todo x, né, para todo dia, ela faz tudo sempre igual. Todo y, tal que ela faz y, é igual. É igual ao quê? Né? Aqui se eu botar y é igual a y, claro que todo y que ela faz é igual a si mesmo, né? Então aqui, isso aqui não faz sentido. Aí eu tava pensando, o que essa canção quer dizer? Ela quer dizer que todo dia ela faz as mesmas coisas que ela fez no dia anterior, que ela fez em todos os outros dias. Então, na verdade, aqui eu não estou falando de um dia só. Estou falando o seguinte, olha só. Para todo x e para todo y, qualquer par de dias que eu pegar, qualquer par de dias que eu pegar, as coisas que ela fez nesses 2 dias são as mesmas coisas.
É isso que quer dizer a canção. Então, por isso que eu usei aquela C, né, as coisas que ela faz. Aí eu coloquei uma simbolização meio complicada, né? O conjunto das coisas que ela faz. Porque não é exatamente que ela só faz a mesma coisa várias vezes. Ela faz várias coisas em cada dia. Só que essas coisas que ela faz são as mesmas coisas que ela fez no outro dia. Então eu quero dizer o seguinte: é, para esse qualquer 2 dias que eu pegar, o conjunto das coisas que ela faz é igual nesses 2 dias. Mesmo que ela faça coisas diferentes nos dias, mas ela faz as mesmas coisas, o mesmo conjunto de coisas nos 2 dias. Ela acorda às 7 horas da manhã, ela beija com gosto de pasta, ela beija. Apesar de que até na música de Chico Buarque não é a mesma coisa. Outro dia ela beija com gosto de feijão, com gosto de medo, etc. Então, essa proposição aqui, pelo que eu pensei, ela expressa assim, ó, para todo x, para todo y, para todo z e para todo w. Parece difícil, mas não é tão difícil assim. É o seguinte, se x é um dia e y é um dia, aqui eu vou deixar parênteses de lado, tá? Porque vai ter um monte de i aqui e o parênteses só com i não faz diferença. E ela fez um conjunto z, é, ela fez um conjunto z de coisas em x e ela fez um conjunto w de coisas em y. É que a maneira que eu botei ali essa relação ternária foi meio estranha, né? Porque x é o conjunto das coisas que y fez em z, né? Então, z é o conjunto das coisas que ela fez no dia x e w é o conjunto das coisas que ela fez no dia y. Então, o que essa função está dizendo é o seguinte: você pegando qualquer dia desse e pegando o conjunto das coisas que ela fez nesses dias, nesses dois dias qualquer, hoje, amanhã, hoje, semana passada, hoje, um mês atrás, esse conjunto de coisas que ela fez em um dia, que é Z, né? E o conjunto de coisas que ela fez no outro dia, eles são iguais. Eles são o mesmo conjunto de coisas. Então, acho que é isso que Chico Buarque quis dizer aqui. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Você vê como em português é tão sintético, mas para a gente entender o que ele quis dizer, em forma lógica, dá um pano para manga aí, né? Claro, aqui tem um certo exagero, né? Não é exatamente o mesmo conjunto de coisas, porque a gente pode pensar que várias coisas de filosofia, né? São tokens diferentes do mesmo tipo de coisa, né? Todo dia ela cozinha, mas não é o mesmo evento cozinhar. São 2 tokens do mesmo evento cozinhar, né? Então, para ser mais correto com o que está dizendo aqui, teria que ter uma simbolização um pouco mais sutil do que isso que eu falei. Que é que eu estou falando que todo dia o mesmo evento ocorre. Não é o mesmo evento, são eventos parecidos. É por isso que eu usei aqui identidade numérica, né? Mas na verdade são eventos. A gente poderia aqui usar uma identidade qualitativa, né? Pronto, vamos botar assim com a identidade qualitativa. Z é igual a W. As coisas que ela fez no dia X e as coisas que ela fez no dia Y são iguais em algum sentido de igual aí. Elas têm as mesmas propriedades, algo desse tipo. Então, isso aqui é todo dia ela faz tudo sempre igual, tá?